Olá, eu sou Eliude e esta é a leitura de Espinhos no Bosque Sagrado. Hoje leremos o capítulo 2, Experiências Significativas. Viver é experimentar. Experimentamos um bolo, uma roupa, uma nova posição sexual, ouvimos uma música, uma poesia, uma citação, contamos uma história, um segredo, uma piada, abraçamos alguém que há muito não vemos, perdemos alguém que amamos, somos traídos por alguém em quem confiávamos, sentimos fome, cansaço e dor, conhecemos o prazer, e o modo como reagimos a tais experiências faz delas mais significativas ou menos relevantes em nossas vidas. Experiências significativas são aquelas que nos permitem existir de fato no momento presente, sentindo toda a dor ou encanto a que somos expostos, de modo que tais experiências transbordam em valores pessoais relevantes e duradouros que nos acompanham às vezes por toda a vida e viram memórias preciosas que enriquecem a nossa formação. Olhamos para tais experiências com o mesmo respeito que temos por aquilo que consideramos sagrado. Por saber disso, instituições religiosas e treinadores motivacionais se especializaram em reproduzir tais sensações em seus bosques sagrados artificiais, com o objetivo de garantir aos membros de suas congregações ou aos participantes de seus eventos que retornem às suas casas certos de que valeu a pena o investimento de tempo, energia e dinheiro que fizeram e com a falsa sensação de que participaram de uma experiência sagrada. Experiências sagradas, no entanto, nos colocam em contato com dimensões que transcendem os mecanismos biológicos e físicos da vida e acontecem sem a necessidade de contornos religiosos ou motivacionais definidos. Uma pessoa que vive o momento presente está atenta a estes mecanismos de modo que aprende com as situações a que é exposta no decorrer de sua vida, sejam elas boas ou más, tornando-se ela mesma uma pessoa melhor. Não é a experiência em si que a transforma, mas é saber avaliar e pesar tais acontecimentos que faz dela uma pessoa sábia. Nem toda pessoa sábia é inteligente, assim como nem toda pessoa inteligente é sábia. A inteligência consiste na capacidade de manejar e aplicar o conhecimento adquirido. Desde os tempos mais remotos, nos especializamos em passar nosso conhecimento adiante. Queremos que nossos filhos tenham a capacidade de fazer contas, saibam se comunicar em mais de um idioma, ganhem conhecimento que lhes permita passar em testes, que provam para a sociedade que eles são aptos a contribuírem positivamente com um sistema que segue dando mais oportunidades a uns e menos oportunidades a outros, expondo-os a rotinas que afastam sua atenção daquilo que é de fato relevante, de modo que esses filhos já crescidos perdem o contato com sua própria essência e a capacidade de colocar-se no lugar do outro a fim de compartilhar diferentes pontos de vista que lhes ajudariam a entender mais holisticamente o universo no qual estão inseridos. A palavra sabedoria vem do latim sapere, que significa saborear, ou em outras palavras, lambuzar-se de experiência e conhecimento, chupar o tutano da vida, perceber os próprios limites e respeitar os limites impostos pelos outros, e nisso tudo encontrar o caminho para a própria plenitude. Muitos acham que a religião é o caminho para se alcançar a excelência. Etimologicamente, a palavra religião vem do verbete latino religio, que significa respeito ou reverência e que era usado para se referir ao tipo de atitude que o cidadão romano deveria ter pelas instituições do império. A apropriação cristã deste termo causou mudanças em sua interpretação e, inclusive, debates entre linguistas sobre a origem do próprio substantivo latino. Enquanto para uns o religio romano tenha surgido do verbo latino religare, que significa religar, fazendo da religião uma religação com algo cuja conexão se havia perdido, para outros o substantivo vem na verdade do verbo relegere, que significa reler, fazendo dela uma releitura, uma volta ao texto sagrado, retomando o que havia sido deixado de lado. De fato, a religião tem tanto o poder de restabelecer essa conexão, quanto a capacidade de nos fazer observar os acontecimentos corriqueiros da vida com mais atenção. Mas, ao mesmo tempo em que nos une em torno de uma ideia, sensação ou sentimento, a religião tem um aspecto excludente em relação a quem não toma parte conosco da mesma visão de mundo ou que não é afetado do mesmo modo pelos eventos de releitura ou religação promovidos por ela. Aos eventos que procuram promover tal religação ou releitura chamamos de experiências religiosas, cujo objetivo é cativar cada participante a fim de que não somente queira voltar a tais eventos, mas que sinta o desejo de trazer mais gente consigo. Cada rito, palavra de ordem ou ação é feita em conjunto ou pronunciada em uníssono a fim de promover uma sensação de colaboração e comunidade que se traduz na facilidade com que se firmam novos relacionamentos baseados nos interesses e ideias compartilhados pelo grupo. No entanto, tais eventos não são realizados somente em igrejas, templos ou mesquitas.
Uma torcida organizada numa arquibancada de um estádio pode proporcionar a um fiel torcedor do time em campo uma experiência de religação e releitura bem semelhante àquela promovida em púlpitos, altares e assembleias, ele se ligando a cada jogador de seu time e ao corpo da torcida que em uma só voz grita as mesmas palavras de ordem e xingamentos a cada partida. Uma experiência que em muito se assemelha com a de um fiel em um culto pentecostal ou missa carismática, ou a de um médium num terreiro de umbanda, onde os xingamentos são trocados por expressões de louvor, as palavras de ordem por convites ao arrependimento ou à reflexão, e todos buscam a mesma sensação de pertencimento e simbiose. Os arrepios, enlevos e arrebatamentos na hora do gol ou quando a taça de campeão é erguida possuem características muito semelhantes ao que sentem os religiosos que experimentam uma religação espiritual cósmica no exercício de seus rituais. Ao passo que as experiências de contorno religioso são eufóricas e excludentes, as experiências sagradas nos colocam em contato com a essência espiritual que há em cada um de nós, enchendo-nos de um sentimento pleno que transborda para a vida com um caráter inclusivo e libertador. A mansidão de um entardecer à beira-mar, a sensação reconfortante advinda do exercício da tolerância com as coisas do cotidiano, o prazer de doar ou repartir algo de bom grado são exemplos dessa mansidão transcendente. No campo de futebol, o gol causa reações distintas em cada uma das torcidas, e isto é uma característica comum a experiências religiosas. Um cristão é convidado para participar de uma festa de umbanda e sua sensação ali não é a mesma dos que estão sendo incorporados ou recebendo passes. Um eleitor de direita não se sente participante da sociedade num governo de esquerda, ainda que as ações desse governo claramente lhe beneficiem. As experiências de contorno religioso unem pessoas em torno de um partido, religião ou esporte, mas excluem todos os que se posicionem como oposição. Enquanto a experiência sagrada nos coloca em comunhão com o cosmos e abre nossos olhos para enxergar o outro como semelhante, a experiência religiosa nos coloca em comunhão com aqueles que nós encaramos como semelhantes, o que exclui todos os demais, tornando-os inferiores, rivais ou indignos de serem contados entre os escolhidos. Quando o samaritano ajudou o estrangeiro que agonizava à beira do caminho, ele experimentou o amor divino numa dimensão que estava longe de ser religiosa. Aquela experiência foi uma experiência sagrada. Um advogado que ouvia atentamente os ensinamentos de Cristo, querendo testá-lo, perguntou: "Didáscale, herdarei a vida eterna tendo feito o quê?" Muito possivelmente ele queria que Jesus falasse algo que ofendesse os judeus e as leis teocráticas de sua nação, de modo que tivesse alguma prova para incriminá-lo e mitigar aquele movimento de renovação da fé judaica que começava a ganhar força entre o povo. Sua religião falava mais alto que o seu senso de justiça e tinha a convicção de que aquele pregador estava querendo se aproveitar da situação precária de seus seguidores, explorados por César e pelo próprio sinédrio judaico, para incitar uma guerra civil que perturbaria a paz daquele país. Percebendo que aquele advogado não estava em busca de conhecimento, mas apenas procurando um pretexto para incriminá-lo, Jesus lhe perguntou: "Na lei o que está escrito? Como você a interpreta?" O homem era um advogado e conhecia bem a lei mosaica, que era o conjunto de leis civis que governava aquela nação. Citando o texto da lei, responde: "Você amará a Kyrion, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e o seu próximo como a si mesmo." Ao que Jesus comentou: "Você respondeu corretamente. Se fizer tudo isso, terá vida." Por causa dos conceitos excludentes pregados por sua religião, aquele homem da lei pensa que a palavra próximo, plesion, fizesse referência apenas aos que seguem as tradições judaicas, ou seja, aqueles que estão próximos uns dos outros por terem as mesmas crenças, seguirem os mesmos princípios e adorarem o mesmo Deus. Afinal, Moisés parece aprovar esse conceito quando diz que o próximo a quem deveriam amar são os filhos de seu povo. Tendo tal conceito em mente, o homem da lei pergunta a Jesus: "Quem é realmente o meu próximo?" Para corrigir o ponto de vista equivocado do advogado, sem dizer que as leis e as escrituras que aquele homem prega são a causa de tal equívoco, Jesus decide contar uma história a fim de que aquele homem da lei possa pensar na aplicação real das coisas em que acredita e, sendo humilde, questionar suas próprias interpretações e conclusões acerca daquilo que devotou sua vida a estudar. Procurando elevar o nível da conversa, no entanto, Jesus disse: "Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Tendo ambos arrancado as suas roupas, o violentaram e foram embora, deixando-o quase morto.
Pela providência do Senhor, um certo sacerdote descia por aquela estrada e, tendo-o visto, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita, ao avistá-lo, quando se aproximava dali, passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, vindo de longa viagem, chegou até ele e, tendo-o visto, moveu-se de compaixão. E, tendo se aproximado dele, enfaixou os seus ferimentos, derramando neles azeite e vinho. Então o pôs sobre o seu próprio animal e o levou em uma pensão e cuidou dele. E no dia seguinte, tendo tirado 2 denários do bolso, deu-os ao dono da pensão e disse: cuide dele, e tudo o que você gastar além disso eu lhe pagarei quando voltar. O ódio alimentado entre judeus e samaritanos vinha de longa data. Após a separação de Judá e Israel cerca de 900 anos antes de Cristo, o rei Onri do Reino do Norte comprou a colina de Semer, onde construiu a cidade de Samaria, que se tornou a capital daquele reino. A cidade foi usada como ponto estratégico de defesa militar por causa de sua formação rochosa, que protegia o vale através do qual corria a principal estrada que ligava Jerusalém ao Mar da Galileia, uma estrada que Jesus conhecia bem por causa de suas constantes viagens à capital. Em 722 a.C., os assírios invadiram a cidade, que se tornou sede de sua província. Os habitantes de Samaria foram levados em cativeiro, e um templo a Baal foi erguido no topo do monte. Pouco depois, o Reino do Sul foi invadido pela Babilônia e os judeus foram levados em cativeiro. Embora samaritanos e judeus tivessem a mesma origem, as divergências políticas e o modo como lidaram com conflitos nos períodos de cativeiro reforçaram o ódio que sentiam um pelo outro, um ódio semelhante ao que alimenta conflitos entre sérvios e muçulmanos na Bósnia moderna, a inimizade entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte ou o conflito entre budistas e muçulmanos Rohingya em Myanmar. Depois de contar aquela história, Jesus perguntou ao homem da lei: qual desses 3 lhe parece ter estado mais próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? O advogado, recusando-se a usar a palavra samaritano, pois seu preconceito falava mais alto que seu juízo, disse: aquele que lhe demonstrou compaixão. Disse-lhe então Jesus: vá e faça você o mesmo. Se Jesus simplesmente tivesse dito ao advogado que o próximo de quem a lei falava poderia ser qualquer um, inclusive os romanos que os haviam subjugado e os samaritanos pelos quais nutriam uma rixa histórica, será que aquele homem da lei e os outros judeus que o seguiam teriam aceitado pacificamente o discurso do jovem rabino? Jesus entendia que contra fato não há argumento. Muito possivelmente todos tinham conhecimento da história que ele acabara de lhes contar. Talvez alguns ali até conhecessem aquele homem que fora ferido e socorrido pelo samaritano. Agora, cabia a quem ouvia a história ter humildade para reconhecer a falha de seus próprios argumentos ao tentarem justificar um ódio injustificável, deixando-se iluminar por uma luz maior. No entanto, as instituições religiosas, os times de futebol e os partidos políticos se especializaram em reproduzir experiências que vendem como sagradas, mas que são, em sua essência, estereotipadas, massificadas e desejadas como um fim em si mesmas, sempre ávidas em defender seu direito de existência e seu poder em relação aos oponentes. Essas instituições ou associações afirmam sem titubear que seus rituais, eventos e militância são o único meio de se promover o equilíbrio cósmico, a satisfação pessoal ou o bem comum. Historicamente, clãs e sociedades tribais sempre viram seus vizinhos como inferiores, inimigos e dignos de desprezo, o que justificava o conflito entre eles. A concorrência por recursos naturais e humanos, pela posse da terra e pelo estabelecimento do poder de uma tribo sobre a outra, de uma casta sobre a outra ou de um povo sobre o outro sempre foi a causa de tais conflitos. No entanto, sacerdotes e xamãs tribais costumavam usar discursos exclusivistas e invocar o deus de uma tribo contra a outra para justificarem e apoiarem tais batalhas. Dados os resultados do conflito, o deus de um grupo tribal, casta ou nação seria comprovado superior aos demais. Os vencedores acreditariam que seu deus era mais poderoso que o da nação inimiga, e o povo que perdesse pensaria que a prática impura de algum membro daquela nação teria desagradado de algum modo a sua divindade para que ela não intercedesse por eles na batalha. Este aspecto de competição e exclusivismo acompanha a instituição religiosa há muito tempo. Uma característica que acabou se expandindo para outras instituições e associações. Experiências sagradas, no entanto, fogem ao controle sacerdotal e não podem ser ideologicamente manipuladas ou recriadas, afinal, o Espírito sopra onde quer e como quiser.
Por isso, é tão difícil explicar tais experiências a alguém que nunca as vivenciou, de modo que muitos são facilmente enredados pelo marketing eficiente que segue dividindo a humanidade em castas, times, clãs e partidos. Compartilhar tais experiências sagradas reafirma nossa crença e nos coloca em comunhão com o cosmos e com todos ao nosso redor, não somente com os que têm a mesma visão de mundo ou defendem os mesmos princípios. As experiências de religação, por mais arrebatadoras, por mais deslumbrantes, por mais apavorantes que sejam, não conseguem se expandir para além dos limites do clã, da denominação religiosa, do partido político ou do time. Restritas a grupos específicos, no máximo, provocam sentimentos de paz momentânea ou alegria passageira. A releitura dos mesmos livros, das mesmas ideias, as camisetas iguais na torcida, tudo isso provoca uma sensação de pertencimento. No entanto, o consumo de um único ponto de vista nos faz cegos para aquilo que foge ao escopo de nossa compreensão. Em contrapartida, as experiências sagradas ou divinas promovem uma expansão da consciência, um compromisso com a verdade, uma ação transformadora que transborda para além dos limites de qualquer clã, denominação religiosa, partido ou time, embora não seja necessariamente inerente a quaisquer deles ou mesmo à religiosidade, pois tais encontros com o divino independem de ritos, compromissos com rigor dogmático ou de obediência institucional. Num show de rock, à semelhança do jogo de futebol, os fãs daquela banda podem ter uma experiência religiosa quando uma ligação é estabelecida entre o vocalista e o público através da música. Os fãs experimentam uma comunicação etérea se dando por meio do compartilhamento dos mesmos sentimentos e sensações. Mas uma pessoa que não gosta daquela banda vai ouvir as mesmas músicas e sentir-se incomodada ou irritada com o barulho. Esse tipo de comunicação que se dá entre espíritos que estão em uma mesma frequência ou entre nosso espírito e o cosmos, quando nos harmonizamos com a frequência cósmica, chama-se experiência espiritual. A meditação e a oração, por exemplo, são momentos de pausa que nos permitem, ao fechar os olhos e buscar respostas, ajustar nossa frequência de modo que possamos ver as coisas com mais clareza e tomar decisões mais assertivas. Experiências de cunho espiritual não são necessariamente sagradas ou religiosas. Julgar se a experiência de alguém foi realmente sagrada não cabe a qualquer indivíduo senão à própria pessoa que teve tal experiência. Se possessões colocam médiuns em contato com algo que em sua concepção julgam ser divino, tais experiências serão sagradas para eles e por isso o respeito às suas opiniões e práticas é essencial, mesmo quando o observador externo as considere indiferentes, embusteiras ou difíceis de digerir. A releitura ou repetição das experiências de contorno religioso podem ter efeito indutor. A pessoa sente-se compelida a agir de determinado modo por causa do tipo de interpretação que dá às sensações que experimenta. Esta indução precisa ser alimentada para que permaneça, por isso as religiões utilizam-se de rotinas a fim de reproduzirem nos fiéis esse mesmo tipo de sensação da qual acabam se tornando dependentes. Do mesmo modo, times de futebol participam de campeonatos, bandas fazem turnês e eleições são realizadas de tempos em tempos para garantir que as brasas da fogueira do pertencimento continuem queimando. A diferença entre uma experiência religiosa e uma experiência sagrada é a mesma entre fazer sexo com ou sem amor. Fazer sexo sem amor é um ritual, envolve sedução, precisa ter a pegada certa e tudo gira em torno do prazer e do desempenho. Já fazer sexo com amor envolve encantamento, desperta todos os sentidos, gira em torno da emoção e da interação. Quando se faz sexo sem amor e é bom, você não quer repetir o ato por causa do outro. Você quer repetir o ato por causa do que o outro lhe permitiu sentir, de modo que o outro se torna por vezes irrelevante e substituível. Quando se faz sexo com amor, não há nem você nem o outro, não há preocupação com a performance, nem com a sedução, pois o fogo do amor é alimentado de uma maneira diferente da que alimenta o fogo da paixão. Enquanto a experiência religiosa segrega e promove o orgulho de fazer parte daquele time, casta, partido ou clã, embotando nossa percepção sobre aqueles que estão do lado oposto ao nosso, a experiência sagrada faz-nos enxergar um mundo sem castas, partidos ou clãs e abre nossos olhos para as necessidades do outro ao promover empatia e um senso de humildade que somente quem ama consegue de fato entender.